Bom, eu tenho 18 minutos para falar sobre um tema que eu vi pouco desde que eu cheguei hoje, que é a revolução que está acontecendo no terceiro setor, assim como está acontecendo em todos os outros setores, no primeiro e no segundo, também está acontecendo no terceiro. O Kiko falou um pouco sobre isso, sobre o lance dos financiamentos coletivos, dessa importância. Antigamente, para você criar um projeto ou uma plataforma, coisa do tipo, você precisava de um baita business plan. Hoje você precisa só saber vender bem e tocar o coração desses milhares de doadores que estão na internet dispostos a ajudar a você fazer a coisa acontecer. Bom, a apresentação ela ficou um pouco larga, então ela vai ficar um pouco feia. Para mim, que é perfeccionista, vai ser difícil. Bom, falando em ONG e falando em captação de recurso, a gente tem 4 pilares de captação de recurso: governo, empresa, ONGs e pessoa física. Foi aqui que a gente percebeu uma oportunidade entre pessoa física e ONGs, ou causas. E nós percebemos que existia um problema ali, né, que o Edmur falou muito interessante, que acho que deve ser problemas de processo. Não se capta muito bem com o indivíduo no Brasil. Nos Estados Unidos se capta muito. O que precisa urgentemente é ter uma forma diferente ou muito boa para captar com o indivíduo. A máquina do bem percebeu que existe as ONGs de um lado e um monte de gente do outro. Esse um monte de gente, as ONGs ficam tentando, de várias formas, interceptar, ativar, vender, convencer a doar. E a gente percebeu que a taxa de conversão ela é muito baixa. É quase 10 para 1. A cada 10 pessoas físicas tocadas, uma doa. E a gente percebeu que nas manifestações de 2012 e 2013, que existia uma vontade, e a gente ouviu muito hoje sobre causas, sobre sentido, sobre forma. Então a gente falou, como é que a gente vai fazer? Como que a gente pode construir plataformas e ideias que façam com que essas pessoas se engajem? Que elas possam ter uma forma simples e rápida. Aí, Aí nasce a máquina do bem, que é a ONG conseguir encontrar o grande influenciador e tornar essa pessoa num grande protagonista de mudança. Porque é isso que todo mundo quer. É esse vazio, esse desejo. Bom, baseado nisso, nasce a máquina do bem. E a máquina do bem nasce com uma meta, que é gerar uma cultura onde contribuir é tão prazeroso quanto consumir. Por que a gente gosta de comprar um tênis, um sapato, uma camiseta e não gosta de doar? É uma pergunta muito interessante. E a gente definiu 2 pilares. A gente vai trabalhar com plataformas de mobilização de redes e plataformas de fomento ao empreendedorismo. A gente tem esses tópicos que são abordagem criativa, processo simples e rápido, uma forma tangível, uma plataforma que mobiliza a sua rede e, por final, tudo isso para tornar essa pessoa um protagonista. Nós criamos 3 plataformas: Aniversário do Bem, Presente do Bem e Anjos Sociais. Aniversário do Bem é simples. Seus presentes de aniversário para quem precisa. Como é que funciona? 3 passos. Você entra na plataforma, escolhe uma organização. No dia do seu aniversário, você convida as pessoas, ao invés de doar, te dar presentes, a doar ou fazer com que você arrecade um valor para uma organização. Então, esse ano, seu aniversário se torna um aniversário solidário e você tem um produto tangível. E aí, essas doações vão diretamente para a organização. A gente teve a oportunidade de várias pessoas famosas fazerem. O nosso primeiro aniversariante foi o Cafu. A ideia do Aniversário do Bem nasceu no meu aniversário de 25 anos, mas a gente já tinha passado. Então, o Cafu foi o primeiro, o Neymar fez, Sandy, Lua Santana. Mas a gente percebeu que, mais do que essas figuras públicas, as pessoas comuns, como eu e você, fazem a real diferença. Então, os aniversários e as campanhas aumentam muito mais e captam muito mais de pessoas comuns. A gente tem essas 9 organizações como parceira hoje, a gente é muito criterioso. E aí, no meio do caminho, a gente encontrou essa organização chamada Visão Mundial, que poucas pessoas conhecem.
Ela está em 90 países, tem 65 anos de existência. Ela captou, ano passado, ela é a maior ONG do mundo, captou 2,3 bilhões de dólares em 2014. Ela tem 40 anos no Brasil, 11 estados. Ela é articuladora do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem 85 mil crianças atendidas e 10 mil jovens engajados em políticas públicas em busca de direitos humanos e os seus direitos nas suas comunidades carentes. O Presente do Bem foi uma plataforma que a gente criou para eles, que é uma customização do aniversário do bem, com outras vertentes para a pessoa se envolver. Então, ela pode fazer o aniversário, pode fazer o casamento, pode ter um desafio. Eu construí uma linha lógica para vocês entenderem por que isso é estratégico. Eles têm 10 mil doadores recorrentes. A gente conseguiu fazer com que 20% se convertesse, entrasse 2 mil aniversários, 2 mil campanhas, que tiveram 5 doadores, que geraram 10 mil novos leads para eles. Então, é essa máquina de mobilização e de conversão que a gente tem na mão, que é o Presente do Bem. O Presente do Bem nasce no Brasil. A partir de 2016, a gente está indo para mais 4 países: Chile, México, Costa Rica e Colômbia. Então, a partir do ano que vem, a gente já está abrindo esses escritórios, essa operação nesses outros países. Mas eu queria falar sobre essa foto, que é o mais importante. Eu fiz uma viagem em outubro do ano passado para uma comunidade chamada Itapira, São José do Itapira, em Alagoas, interiorzaço, sertão. E lá eu descobri que a Visão Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, tinham desenvolvido uma metodologia para fazer uma geração de renda e um desenvolvimento local de forma empreendedora. E isso foi genial. Então, essa foto mudou minha vida, mudou minha ótica, e eu acho que, assim, sei lá, um dia, quem sabe, a gente consegue trazer esses empreendedores que estão lá nos cantos do Brasil para falar aqui das experiências dele. Nasce o Anjos Sociais. O Anjos Sociais nasce num contexto muito interessante, que o Brasil se desenvolveu muito nas últimas décadas. Isso a gente é questionável, mas se desenvolveu. A gente realmente despontou mundialmente, a gente apareceu, nunca se falou tanto de Brasil, nunca se teve tanto brasileiro na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Há controvérsias? Deve existir, mas é isso que aconteceu. E existe um país com grandes metrópoles. Então, por exemplo, você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem Brasília, você tem Recife, você tem Rio Grande do Sul, você tem grandes cidades que são grandes economias. Isso é muito interessante no país. Só que existe um outro canto do Brasil que as pessoas conhecem pouco e que as coisas também andam um pouco diferente. Melhoraram muito? Melhoraram, mas ainda continuam diferente. Que é um lugar onde não faltam esforços, onde não falta vontade, mas onde faltam recursos. E que tipo de recurso? É isso que é o mais interessante. Não é o recurso de dinheiro, é o recurso de investimento. E que tipo de investimento? Falta eles serem enxergados. Foi isso que o André falou sobre a visibilidade. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Como que a gente pode ajudar elas? O que acontece? É dinheiro mesmo? Será que é isso que eles querem? A gente não pergunta, a gente já vai saindo fazendo. E isso é muito interessante, que faltam anjos. E aqui teve uma sacada muito interessante sobre esse projeto, porque ouve-se muito sobre anjos investidores. E os anjos investidores de pessoas que estão ao redor do Brasil, que não sabem nem o que é um investidor anjo, venture capital, startup e o cacete. A gente não sabe. Então, a nossa proposta é desafiar e direcionar o nosso olhar, esse olhar desse auditório para essas pessoas. E fazer com que o investimento aconteça para que ele mude o contexto e aquilo que elas estão fazendo. E aqui tem um pouco dessas imagens, e eu trouxe essas fotos que são... Essa é a Terezinha, que eu conheci, ela tem acho que 86 anos, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ela vende... Ela é uma das maiores empreendedoras, ela criou uma rede de venda de guardanapo, então ela contratou umas meninas mais novas que pintam guardanapo, pegou umas outras meninas que vendem os guardanapos, e aí elas conseguem gerar uma renda local que é impressionante. Então eles têm escola, eles têm tudo lá, eles vão fazendo tudo por causa desse mercado local.
A Patrícia, ela teve um curso, ela não recebeu R$1 nosso, do governo, nada disso. Ela recebeu um curso de cabeleireiro. E hoje ela tem um salão de cabeleireiro mais procurado ou mais lotado de Itapera, em Alagoas. E a Maria do Socorro, ela é uma pessoa extremamente interessante, porque ela foi para a cidade, lá em Fortaleza, e descobriu o tal da Natura e da Avon, e começou a revender lá na periferia. E ela construiu uma forma meio piramidal, meio maluca, assim, e ela criou uma rede de distribuição de renda, de gestão de recurso, impressionante. É algo assim, impressionante, que ela fez com uma ideia que já existia. Então, a gente também tem que lembrar que existem esses empreendedores no Brasil. Essas pessoas existem. A gente, às vezes, olha o Nordeste, às vezes a gente olha uma outra forma, de uma forma muito preconceituosa. Mas a gente tem que lembrar que essa alma brasileira é única, entendeu? E iguais elas, tem um monte delas, e eu vou falar quanto depois. Anjos Sociais nasce para aplicar e para criar esse match entre o investidor pessoa física, eu, você, com grupos de empreendedorismos. Como é que isso funciona? A gente pegou a metodologia mundialmente reconhecida do BID, junto com a visão mundial, que ela já aplica nos outros, acho que 20 países, e que está dando certo, e a gente trouxe o seguinte, a ideia da tecnologia é como conectar as pessoas que precisam e as pessoas que têm para dar. E aí, eu fiz um diagrama, mas basicamente eu entro no site, escolho um curso, então eu não dou o dinheiro, eu não tenho uma relação assistencialista, eu tenho uma relação de investidor, como um investidor anjo teria na minha empresa. E aí esse recurso entra, a capacitação é dada e o feedback é chegado para esse investidor. Eu tomei a liberdade em fazer uma coisa em apresentar o projeto passo a passo, porque eu realmente acho que esse projeto tem dado muito retorno e tem trazido muito impacto para o Brasil numa escala que a gente nunca imaginou e nunca sonhou. A pessoa entra na home do site, ela clica em investir, então ela pode escolher se ela quer investir por geolocalização, por uma região, ou se ela quer fazer um filtro. Então, por exemplo, qual que é a ideia? A ideia é eu poder entrar no site e dizer o seguinte, eu quero ajudar grupos de desenvolvimento de empreendedores que estejam abaixo da linha da pobreza, tenham filhos, tenham mais idosos e que tenham um nível de escolaridade tal. Então, eu consigo fazer esse filtro e direcionar o investimento. Ou uma forma prática, que é uma forma rápida, você clica e escolhe o grupo que você achar que tem que ser aleatório. A pessoa entra, ela consegue ver o rosto, então a gente construiu uma forma de captação dos dados muito interessante, que é o seguinte, a gente liga através de um negócio chamado AVE, que é uma ligação automática, ela digita o CPF, a gente preenche os dados dela, e aí a gente manda um fotógrafo para aquela região, ele tira as fotos e manda para a gente. E aí, esse investimento, quando você entra na página desse grupo, que o grupo que eu usei como exemplo é o Esperança para Viver, você consegue ter esse extrato. Então, eu não sei quantos aqui já investiram na Bolsa de Valores, mas quando você investe através de um fundo, eles mandam um gráfico dizendo como é que é a situação da empresa, como que é o mercado, como que é tudo. A gente também faz isso dos grupos, um extrato das pessoas dessa forma. Você também pode conhecer a história delas, então você pode clicar e descobrir que tem outras pessoas. Então você fala assim, eu gostei do seu José, o que ele faz, como é que ele ajuda, o que ele está precisando. Você interage com isso. Você acaba, quando você faz a doação, você vira um anjo social, então você vira um investidor anjo de empreendedores vulneráveis, mas eu não gosto dessa palavra, mas é o termo técnico. Você pode fazer uma doação avulsa, doar R$100 para esse grupo, ou doar o seguinte, eu quero ser um investidor na plataforma de educação financeira. Eu quero ser um investidor na plataforma de liderança. Eu quero ser na plataforma um investidor de tudo. Então, eu posso doar um pouco de cada curso, do custo desse curso. Ou, qual era a ideia? A ideia, da mesma forma que você tem na Bolsa de Valores,
um pacote, então eu invisto em empresas de minas e energia, em empresas de saúde e em empresas de empresas X, de tecnologia. Aqui você pode fazer a mesma coisa. E o mais interessante é que a gente criou um algoritmo com a ajuda de um sociólogo, de um cara pesquisador, que ele destruiu o fato do IDH, que ele acha que a melhor forma de a gente definir o impacto social não é através do IDH. Existem outros dados que a gente tem que olhar e enxergar. Então, a gente construiu um relatório. Então, por exemplo, o Edmur vai poder ter esse investimento e ele vai ter uma página dele, anjosociais.com/Edmur. E ele vai saber o quanto ele tem impactado, o quanto ele tem transformado a realidade desse Brasil que a gente não conhece. Como é que acontece isso? Ele tem o percentual de que tipo de investimento ele tem a quantidade de pessoas diretas e indiretas que ele ajuda, ele descobre que os grupos, a maioria das pessoas que participam desse grupo, são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e pessoas que não têm um nível de escolaridade médio. O que é mais maluco nisso é que, ao longo do tempo, você vai vendo que esse gráfico ele vai sendo vivo. Então, as pessoas passam, ele continua tendo a mesma quantidade de investimento, a mesma quantidade de pessoas, só que essas pessoas vão tendo um crescimento, um desenvolvimento. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, que quando a Dona Maria precisar de R$1.000 para investir num forno, para fazer pão, ela não tem que ir no banco pedir empréstimo. A gente financia 70% através de uma doação e investimento, e a gente faz com que ela pegue 30% do valor no fundo local, que é um fundo que eles têm na comunidade. Então, ela pega um dinheiro investido e também faz girar esse dinheiro. Aqui é uma forma muito boa, porque quando deu 100% da capacitação de educação financeira, eu recebi imediatamente um SMS, ou um e-mail, ou os dois, dizendo, em tal data, fulano de tal vai estar ministrando a aula em tal lugar, com tais pessoas. A gente construiu uma rede onde fica integrado todos os feedbacks, então a gente trabalha em timeline, então tudo que acontece diretamente ou indiretamente, a gente oferece para esse investidor anjo. Então, se o Edmur fez um investimento nesse grupo, eu fiz outro, ele já recebe dizendo, o Thiago também fez. E aí ele pode entrar em contato comigo, dizer, Thiago, o que você faz? Por que você gostou desse grupo? Vamos combinar e ir lá visitar e fazer uma palestra para esses caras? É isso que a gente está fazendo, é esse tipo de disrupção que a gente está trabalhando na parte digital e na parte de plataforma e tecnologia social. Bom, Anjos Sociais, uma rede social do bem. Empresas vão poder investir. Então, por que as empresas vão ter que precisar de ONG? Elas vão precisar, elas vão entrar na plataforma, fazer a doação e ter o extrato de impacto social dela, automático. E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente garante, de fato, o impacto. Porque, mensalmente, a gente pega essa mesma AVE que cadastrou os beneficiários, e a gente liga para eles pesquisando, de fato, se está indo bem, se está rolando, o que eles acham que pode melhorar e etc. Bom, o que aconteceu com isso que eu estou falando para vocês, gente? Isso é muito importante, porque quando o Ricardo Jordão diz assim, nós vamos mudar o Brasil, isso vai acabar, e blá, 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 isso é de verdade. Então, a gente está dizendo que hoje nós temos espalhados pelo Brasil 3 mil grupos. 3 mil grupos significam 51 mil pessoas engajadas nesse sistema de empreendedorismo e desenvolvimento local. A gente tem, nesses fundos locais, um fundo na quantia de R$657 mil, para pegar empréstimo com valor menor e reinvestir no seu negócio. E a gente tem empréstimos com parceiros, com bancos de microcrédito, mais R$600 mil tomados. Ou seja, eles têm, além de tudo, esses caras têm liquidez. Impressionante. E qual é a nossa oportunidade? A gente tem uma criação e fortalecimento de pequenos negócios, a gente tem a tendência para negócios colaborativos, então a gente não quer que eles façam algo individual, mas façam algo colaborativo. O dinheiro continua circulando na economia local, que é muito importante, e, enfim, a inadimplência é zero, porque eles são muito comprometidos com o nome e com a relação. E, bom, para finalizar,
eu só queria falar um pouco sobre o que é a máquina do bem rápido, que é, esse desenho, ele explica totalmente como a gente fez a máquina do bem. A gente planejou uma coisa e vem se tornando e se fazendo outras coisas. Eu achava que isso era um problema, mas eu descobri que é assim mesmo que faz. Então, entre fazer e não fazer, vamos fazer que se foda. Aí, tem a Copa. A gente ficou sabendo que tinha esses ambientes externos. Tinha a Copa do Mundo, 4 meses no Brasil, ninguém trabalhava. A gente tentava fazer contato e não acontecia nada. Crise, Olimpíadas, etc. A gente começou com plataformas solidárias. Hoje a gente tem outras 2 frentes. E no nosso histórico, para revisar, a gente nasce em novembro de 2013. Em janeiro de 2014, a máquina é formalmente registrada. A gente lança o Aniversário do Bem. 2 meses depois, a gente lança a agência de comunicação focada no terceiro setor. A gente, em dezembro de 2014, lança a plataforma de anjos sociais. E a gente lança, em julho de 2015, a plataforma Presente do Bem, já em processo de internacionalização. Essa é a nossa equipe, eu faço questão de colocar isso porque às vezes as pessoas acham que podem achar que eu faço alguma coisa sozinho, mas eu não faço absolutamente nada sozinho. Então é uma equipe enxuta, boa, e é isso, gente. Obrigado.